No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre um tema importante no direito de família que diz respeito à alienação parental. E eu faço aqui um paralelo ao mito de Medeia e explico logo adiante por quê. A alienação parental é um fenômeno que tem ocorrido bastante, com muita frequência, nas famílias, principalmente aquelas famílias em que houve uma separação no casal, mas pode acontecer também entre pais casados, não impede, que é um fenômeno de um dos genitores tentar destruir a imagem do outro genitor perante o seu filho menor. E às vezes até com êxito, consegue realmente minar a relação do outro genitor com seu filho de uma forma definitiva, causando danos, transtornos para a criança, inclusive que são levados para a vida adulta. A nossa legislação ela já prevê essa situação e inclusive prevê uma punição para o genitor que proporciona, que causa isso ao seu filho. Essas punições elas podem variar de uma advertência verbal numa audiência, por exemplo, ou uma advertência escrita, ou até mesmo multa, e em casos mais graves até a inversão da própria guarda. Haja vista que o genitor que causa esse tipo de situação ao filho, ele não detém condições de cuidar de uma criança e de educar e de levar para se tornar um cidadão e conviver como adulto equilibrado emocionalmente, por exemplo. Eu faço esse paralelo com o mito de Medeia, porque é um mito da antiguidade dos gregos, e ali já estava retratada essa situação. Os gregos eles observaram os comportamentos humanos, existe o mito de Édipo e outros que se você verifica que acontecem realmente no comportamento humano, de uma maneira geral, no mundo ocidental principalmente. E o mito de Medeia, ele não foge a isso. Já na antiguidade, os gregos eles retrataram essa situação que acontece da alienação parental. É uma situação arquetípica, por assim dizer, que ela se repete em algumas famílias, dependendo das circunstâncias que aconteçam. Medeia ajudou Jasão, se apaixonou por Jasão e ajudou Jasão a obter o sucesso e os seus objetivos de uma forma até a ir contra o próprio pai e o próprio irmão. Ela chegou a assassinar o irmão para ajudar Jasão. E eles chegam à ilha de Creta. Jasão se apaixona pela filha do rei Creonte. Na verdade, ele é um pouco prático. Ele imagina que ele casando com a filha do rei, ele vai obter regalias, status. E ele chega com essa situação para Medeia e diz: Medeia, eu vou me casar com a filha do Creonte e olha só, vou virar rei, vai ser ótimo para os nossos filhos. E Medeia se sente absolutamente traída, porque ela chegou a trair a própria família, o pai, o irmão, para apoiar Jasão, e Jasão, na primeira oportunidade que tem, ele age com muito oportunismo e atrai em detrimento do casamento e da própria família, pensando em situação, sempre na situação pessoal. A Medeia fica furiosa e ela envenena a filha do rei Creonte. O rei Creonte, quando tenta salvar a filha, ele também morre envenenado. E não satisfeita, a Medeia ela mata os dois filhos e Jasão fica sem a Medeia, sem a filha do rei Creonte, sem o reinado e sem os dois filhos. E essa atitude de Medeia, ela não é punida pelas três moiras, que são aquelas que tecem o fio da vida, porque elas entendem que na justiça feminina essa atitude é
é aceitável. Então, Medea não é punida por ter essa reação. Bom, a reação de Medea ela pode ser vista também em pais, homens. Não é uma situação que se restringe às mulheres, ela pode vir, é uma situação feminina, vamos dizer assim, o feminino da pessoa, mas não é uma reação que esteja ligada ao gênero mulher. Ela pode, há vários pais que fazem isso também com seus filhos. Na minha prática de advocacia, eu já verifiquei alguns casos, já tive alguns casos em que o pai era quem perpetrava esse tipo de atitude com relação aos filhos. Então é uma morte em vida. O pai, o genitor traído, o genitor que se sente traído, que se acha no direito de perpetrar esse tipo de situação com seus filhos, ele cria uma situação em que ele tenta matar realmente a imagem do outro genitor em vida. O outro genitor, ele destrói a imagem, ele diminui a imagem, ele diminui a pessoa, ele afasta a criança do convívio daquele genitor e isso obviamente não é bom para o filho. O filho ele tem direito de conviver com ambos os pais, com as famílias de ambos os pais e não apenas do genitor que está causando esse tipo de dissabor e esse tipo de prejuízo emocional, mental, intelectual para um cidadão que não vai estar preparado para a vida, que vai ter problemas graves emocionais e talvez até psicológicos. Então, a nossa lei atualmente, ela veda esse tipo de comportamento que vem desde a Grécia Antiga, como se nota, por mais plausível que seja o motivo pelo qual a pessoa esteja perpetrando isso contra o filho, não se justifica, porque a criança ela não tem defesa, ela não tem como se defender de uma situação dessa, ela não tem nem discernimento, nem compreensão para entender essa situação. Então, a nossa legislação ela pune o genitor que pratica esse tipo de situação, inclusive com a perda da própria guarda, e nada impede que seja proposta ação de indenização por danos morais pela pessoa que se sentiu ofendida com relação a isso. Então, o vídeo de hoje é justamente para chamar a atenção para esse assunto, que é uma conduta vedada, uma conduta ilícita e que deve ser evitada pelos pais. A pessoa que se sentiu ofendida numa separação, num divórcio, ela deve procurar uns meios de se cuidar interiormente e não tentar esse tipo de vingança usando o próprio filho para atingir o outro genitor. É isso, muito obrigada. Curte aí meu vídeo, aperta o sininho para seguir, para acompanhar todas as nossas publicações. E é isso, muito obrigada. Até a próxima.